nós temos alguns dados que no exercício de 2005 a 2012, no ano de 2005 a universidade tinha um saldo bancário de 22 milhões de reais. E no ano de 2010 o saldo era de 6 milhões de reais. Sendo a receita arrecadada variada mais ou menos 10% das despesas, sempre acima do percentual, o que a senhora pode de repente esclarecer dessa situação no período? Eu acho que na matéria que saiu do Vale Paraibano, que eu li, que foi a única matéria de jornal que eu li, é muito importante falar sobre o cenário que existia naquele momento. O senhor vereador Douglas sabe perfeitamente, acompanhou de perto, eu acho que os vereadores também acompanharam de perto tudo o que aconteceu em relação ao cenário. Primeiro, o MEC aprovou a implantação de vários cursos. Vários cursos foram implantados na região. Isso fez com que nós perdêssemos inúmeros alunos na Universidade de Taubaté. Nós perdemos muito. Em função disso, consequentemente, a nossa receita diminuiu. Então, existe uma consequência em função disso. Isso foi feito um estudo, então nós tentamos combater isso. E o que aconteceu em relação a isso? Além disso, existiam várias coisas que nós pegamos da gestão anterior, que nós precisamos investir. Você que estudou, desculpe tratá-lo por você, lá no Bom Conselho, eu, enquanto diretor, eu tive que interditar uma ala do Bom Conselho, porque ele estava correndo o risco de cair. Isso você deve lembrar perfeitamente, porque as salas de aula, tem uma ala do Bom Conselho, que existia as salas de aula, as de cima estavam praticamente caindo nas salas de aula de baixo. Nós precisamos investir nesse tipo de coisa, para recuperar um prédio como o Bom Conselho. Então, várias medidas foram tomadas no sentido de recuperar toda essa perda. Eu acho que você, como conselheiro do Conselho Universitário, que lutou muito para as mensalidades da universidade, para que não houvesse aumento, nós precisamos remanejar, refazer um estudo para que as mensalidades, inclusive, fossem competitivas com o mercado de trabalho. Isso tudo foram medidas que foram tomadas em relação a isso. Uma coisa que nós encontramos também foi uma quantidade de cheques não cobrados enorme, né? Eu não sei quais os valores, isso pode ser perguntado futuramente para a professora Marisa, mas existiam muitos cheques, tanto na Pró-Reitoria de Finanças, como também na Procuradoria Jurídica, inclusive cheques prescritos. Então, existia uma enormidade de cheques não cobrados. Então, existiam vários fatores que realmente a arrecadação da universidade diminuiu. Em função disso, quando você tem um valor em dinheiro, que é uma reserva, para que não haja um prejuízo, não apenas do ensino, mas não haja um prejuízo para o pagamento dos salários dos professores, dos funcionários, evidentemente que você acaba tendo que usar aquela reserva. Aliás, a reserva existe justamente para isso, para socorrer no momento que houver necessidade. Então, realmente, isso foi utilizado depois de muito estudo, com muito critério, para que não houvesse desperdício dessa reserva que nós tínhamos, né? Hoje eu sei que quanto eu deixei em caixa, 6 milhões. Agora, nós tomamos várias medidas para que nós pudéssemos atender o maior público com isso. Fizemos vários convênios com várias instituições para que a Universidade de Taubaté fosse um atrativo, para que aumentasse o número de alunos, que começou a dar resultado a partir de 2010. Um curso que eu acho que vale a pena ser lembrado, que é o curso de odontologia, que quando eu assumi em 2006, formaram 13 alunos, se não me falha a memória. E daí fizemos uma pesquisa no mercado e verificamos que haveria possibilidade de nós revermos a mensalidade para que fosse um atrativo e os alunos voltassem para o curso de odontologia. Eu acho que você lembra perfeitamente disso e realmente foi um sucesso. E hoje o curso de odontologia tem um número
bom de alunos. Na minha época, nós preenchemos todas as vagas, 80 vagas no primeiro ano. Eu acho que é isso que esses começaram a realmente a surtir efeito. O outro problema que eu acho que realmente que não foi feito um estudo adequado e que caiu na nossa administração foi o problema de Ubatuba, que não foi feito um estudo adequado para saber se o curso, se o campus de Ubatuba seria um campus eficiente que daria algum resultado. E todo mundo sabe que o baixo poder aquisitivo das pessoas de Ubatuba, consequentemente, isso trouxe um prejuízo enorme para a universidade, porque nós tínhamos despesa com os nossos alunos, com os professores, que nós tínhamos que levar os professores para Ubatuba para que eles pudessem ministrar aulas. Além disso, nós levávamos e eles tinham que receber diárias ainda, então um custo elevado. E não foi feito um estudo de mercado para saber da viabilidade do campus. Então, começamos a verificar como é que nós poderíamos utilizar aquele campus de Ubatuba para que, pelo menos, o campus de Ubatuba sanasse o déficit. Nós alugamos uma sala para a própria prefeitura e instituímos um polo de educação à distância, que hoje eu não sei como que está a educação à distância da universidade. Aqui eu quero fazer um parênteses, que nós trabalhamos intensamente para que houvesse uma aprovação da educação à distância na Universidade de Taubaté. Nós conseguimos regularizar pelo MEC a autorização para que pudesse ser feita a educação à distância na Universidade de Taubaté. Nós tínhamos feito uma projeção que no primeiro e segundo ano nós teríamos 2.000 alunos, mas poderíamos chegar rapidamente a 10.000 alunos. Hoje eu não sei como é que está o estado do IAD, que é a educação à distância, que seria um nicho importantíssimo para a universidade. Isso aí, porque todos estão fazendo educação à distância. Uma outra coisa que nós investimos muito foi no coleginho, que é outro celeiro de alunos para a Universidade de Taubaté. Então, são coisas assim que nós tivemos. Quando eu li na matéria do Vale, ele disse que foi uma gestão turbulenta. Foi mesmo. Foi a maior crise institucional que a universidade já viu, foi nesse período que eu assumi. Em 2008, existiu uma crise mundial que todo mundo viu, né? Hoje, se nós pegarmos hoje, qual é o índice de desemprego no Brasil? É quase o não desemprego, é 5,6%. Quando naquela época, em 2008, existia uma enormidade de desemprego, existia uma crise mundial aí. Então, realmente, nós assumimos a universidade na sua maior crise institucional. Quem assumisse, independentemente da pessoa que assumisse, passaria pela maior crise institucional que essa universidade já viu. E que é lamentável. E que nós trabalhamos intensamente para que nós pudéssemos resolver essa crise. Depois eu gostaria de voltar à questão do IPMT, tá bom? No ano de 2006 a 2007, a folha de pagamento, segundo os dados que nós tivemos, cresceu aproximadamente 5 milhões referentes aos anos anteriores. Isso se deve ao quê, senhora? Foi de 5 milhões, crescimento de 5 milhões? A folha de pagamento de 2006 a 2007, o crescimento em torno, aproximadamente anual, né? Em torno de 5 milhões. Então, isso aí, existe uma coisa que eu não tenho os dados concretos para falar, mas o que tem que ser pensado, que a folha de pagamento, existe um aumento que é de inércia, né? Ele aumenta 2% ao ano pelo tempo. Além disso, tem aqueles professores que vão adquirindo títulos e vão conseguindo, eles têm que aumentar o salário. Então, quem terá esses dados maiores para apresentar, a professora Marisa irá apresentar para vocês. Então, que eu não tenho esses dados aqui para dizer. Tá certo? Eu vou passar para outros vereadores, depois eu volto a fazer outras perguntas. Professora Lucila, boa tarde. Obrigado pela presença aqui na Câmara Municipal. Prazer falar novamente com a senhora. Professora, eu tenho alguns questionamentos. Até a senhora já falou da reforma do Bom Conselho, que
teve que fazer um investimento grande porque estava caindo. O senhor sabe dizer o valor que foi gasto na época? Não sei dizer, não sei dizer. Não, não sei agora, eu não sei dizer. Não lembra, né? Eu quero lembrar que eu estou há 3 anos e 4 meses me afastado da universidade. Sim, só não sei dizer. Depois eu passo. Também teve uma reforma na época do telhado da filosofia, que parece que teve um gasto grande também. Que também foi feito. Também não lembro. Eu não tenho esses dados, não tenho. Tá. O Edson Alves, qual o cargo que ele ocupava na gestão da senhora lá? Ele era assessor interinstitucional, ele fazia uma ponte com as outras instituições. Né? Certo. Esse era um cargo perfeitamente, existia a legislação que permitia esse tipo de cargo. E os resultados práticos disso? Qual o resultado positivo que ele trouxe nesse cargo? Sim, ele trouxe para a gente, como ele fazia esse contato, eu tinha facilidade desses contatos para a gente, ele trouxe primeiro a abertura de umas empresas por intermédio do Sindicato dos Metalúrgicos, que nós tivemos esse contato. Fez uma ponte entre a universidade e a Câmara. Então, ele tinha um papel nesse sentido, de fazer essa ponte, e era um cargo, era interinstitucional. O nome certo eu não sei, mas a função dele era essa. Fazer essa ligação fazer essa ligação e trazer para a gente esse tipo de... A senhora trabalhou na época na prefeitura também? Eu trabalhei de 90 até 92. O mandato do Salvador Courier. O Edson trabalhou nesse período lá também, a senhora lembra? O Edson Alves? Ele trabalhou um período, ele trabalhou, depois ele saiu antes. Trabalhou. O procurador, na época da senhora da Universidade de Taubaté, quem era? O procurador? Chefe? Procurador-chefe. Eu nomeei o doutor Irineu. Antes era o Dorival Franco? Sim. O Dorival ficou por muito tempo lá, né? Sim. Por que ele saiu? Ele existe porque, como o próprio nome diz, é um cargo de confiança. Confiança. E é só isso. Não tinha motivo específico, é prerrogativa minha, na época reitora, de nomear esses cargos. E continua mesmo, é prerrogativa do reitor nomear esses cargos de confiança. Tá. O Marcos também, de compras, também ficou, acho que ele teve aqui já. Como que é o nome dele? Marcos Juvencio. Marcos Juvencio. Ele teve aqui, ele disse para nós que ficou durante 13 anos, isso? 13 anos e meio. E também foi mudado na gestão da senhora. É prerrogativa, nós que assumimos cargos, é prerrogativa nossa mudar os cargos de confiança. Eu deixei durante um tempo, principalmente em 2 pró-reitorias, eu deixei 2 pró-reitores. Certo. Que eram 2 pró-reitorias críticas, que eu gostaria de saber realmente o que estava acontecendo nessas 2 pró-reitorias. Então, eu deixei o professor Florensano na Finanças, que não havia nada que o desabonasse, como não havia o dos outros também, mas eram 2 pró-reitorias que eram críticas, no meu modo de ver, e que eu não tinha grande conhecimento dessas pró-reitorias. E deixei o professor Dorivaldo na pró-reitoria de administração. E nomeei os outros 4 pró-reitores, que eram pessoas que eu já conhecia, do trabalhos que vinham desenvolvendo nas procuradorias, nas outras pró-reitorias, professor Cortélio na PRPPG, o professora Mara, que já era assessora da pró-reitora anterior na graduação, a professora Ana Aparecida na pró-reitoria de extensão e o professor Armando na estudantil. Então, mantive esses 2. Chegou um determinado momento, um ano aproximadamente, eu fiz uma mudança na pró-reitoria de administração e coloquei outras pessoas, que é prerrogativa minha também, né? Que eu queria fazer uma mudança dentro das pró-reitorias, mudança de política mesmo, tá certo? E foi por isso que eu mudei. A senhora falou para mim do campus de Ubatuba. Hoje ainda existe lá esse patrimônio lá. A senhora lembra quando que foi montado esse campus, em que gestão, de que reitor? Nivaldo Zoner. Nivaldo Zoner, né? Então isso antes de 2006.
Antes de 2006, ele foi inaugurado, e eu posso reafirmar, sem nenhuma pesquisa de mercado, sem nenhuma viabilidade. Viabilidade. Então, um elefante branco, né? Porque ele é um elefante branco até hoje. Elefante branco até hoje, verdade. Professora Luzila, nós ouvimos, a imprensa publica isso, a população de Taubaté, todas elas, evidentemente, que a gente quer saber da boca da senhora, porque é fonte corrente que quando o doutor Nivaldo Zoni deixou a universidade, disse que deixou com 33 milhões de casa. Isso procede? É aquela pergunta que eu respondi, né? Eu não sei o valor exato, por isso que a professora Marisa vem aqui. Né? Porque todo mundo comenta, deixou com 30 milhões. O próprio reitor de hoje comenta isso. Sim, os próprios que estão lá dentro falam, deixaram com 30 milhões. Precisa ver que jeito que estavam esses 30 milhões. Eu também acho. É por isso que esses 30 milhões lá sobrando, o que estava comprometido. Por isso que eu acho que é importante, porque é uma questão técnica que quem vai poder esclarecer melhor vai ser a professora Marisa, porque é muito fácil fazer esses 30 milhões, agora de repente viraram 50 milhões, né? Então, aqui está devendo, eu falei, como é que está devendo 40 milhões para o IPMT? Quer dizer, não dá, a minha conta, eu não consigo entender isso, tá certo? Então, eu acho que em relação a esses 33 milhões, vai ser muito bem explicado pela professora Marisa. Como eu já disse, eu não levei documento para casa. E os resultados, o que é mais importante, que eu acho que é bom frisar, que todas as minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, não existe nenhuma pendência, foram aprovadas pela Câmara Municipal e todas as minhas atividades administrativas foram aprovadas pelos órgãos colegiados da universidade. Agora, desculpe, vereador, mas eu tenho certeza que a professora Marisa vai poder dar esses dados direitinho, inclusive com tabelas, o que foi direitinho. Justamente para quebrar esse mito, porque eu posso deixar 30 milhões em caixa, mas com dívida de 50 para pagar, aí é muito relativo. Então eu não deixei 30, eu deixei 20 de dívida, né? Uma outra coisa que eu gostaria de falar, aproveitando os elefantes brancos, né? O elefante branco que nós sabemos que foi acontecendo, como é que uma pessoa, um gestor público, compra um prédio tombado pelo patrimônio, num estado precário que era a Vila Santa Aleixo? Também é uma coisa para se registrar, porque nós temos que registrar, isso era um patrimônio já tombado, um patrimônio tombado e tombado, né? Um patrimônio tombado e tombado. Justamente, o senhor falou muito bem. Todo mundo sabe, quem é de Taubaté sabe que aquilo há muito tempo já está... Quer dizer, são coisas, daí nós fizemos um acordo, o prefeito Peixoto e eu, para fazermos uma permuta. Aquilo interessa para o município. Quem tem que cuidar dessa parte? O município tem que cuidar desses prédios tombados, e a universidade usava o prédio da fisioterapia, que eu acho que era muito mais pertinente, que hoje me parece que está funcionando uma creche lá, né? Uma coisa, professora Lucília, que nos chamou a atenção nos depoimentos que nós tivemos aí do setor de compra foi que essa senhora que está no setor de compras agora, na atual gestão, e que da senhora e permanece, ela não era pessoa de carreira de compras, ela foi nomeada no lugar de uma pessoa. Por que se deu isso? Por que se deve isso? Por ser cargo de confiança da senhora? Eu acho... ou tecnicamente a senhora achou que fosse melhor? Essa funcionária, o senhor pode dizer o nome dela? Eu falei essa até não é pejorativo, eu não me lembro o nome dela. A Márcia. A Márcia, porque o que está assustando muito, né, que está estranhando, não assustando, que fica uma coisa meio estranha, porque fala assim, não, ela era servente e passou a chefe de compra. Isso, justamente. Não é isso. Justamente. Né? Isso não ocorreu. Na verdade, o cargo de origem dela realmente é servente, mas ela teve, quando eu assumi, ela já estava dentro do RH, aí ela foi nomeada como auxiliar administrativo, e ela tem todas as condições, tinha todas as condições, não havia absolutamente nada que a desabonasse.
ela podia ter, ela fez o curso de Direito, fez o curso de pregoeira, então ela tinha condições e atendia a legislação, todos os quesitos para ocupar esse cargo, então ela tinha e não havia absolutamente nada que desabonasse. E não sei o que aconteceu depois do dia 3 de julho de 2010, eu desconheço qualquer outra coisa. Bom, mas a senhora tinha lá uma pessoa que foi admitida para o cargo e também que nada que o desabonasse para que ele fosse remanejado de cargo. Isso é a pergunta que eu faço à senhora, é um cargo extremamente de confiança, então. É um cargo de confiança. Na verdade, o que houve foi uma mudança, que é prerrogativa minha, prerrogativa da reitora. Que eu quis fazer uma mudança na administração, certo? Como essa funcionária já tinha todos os quesitos, tinha experiência dentro da área, eu a nomeei para isso sim, porque não havia absolutamente nada que a desabonasse naquele momento. A senhora, na época, a senhora tinha intenção de passar já ao hospital universitário? Já começava a trabalhar muito nesse sentido para que realmente houvesse, que o Estado absorvesse esse hospital universitário, porque a gente não conseguia nada com o município. Qualquer tentativa com o município, cansei de fazer reuniões com o prefeito. E conosco também. E com vocês sobre isso, e a gente não conseguia avançar. Ficava tudo decidido, ficava tudo decidido a partir daí. Inclusive a emenda que nós colocamos aqui. Nada. Aquelas reuniões que perdemos muito tempo, que poderia ter sido gasto com outras coisas mais produtivas, né? Nós perdemos muito tempo fazendo reuniões, porque existia uma ala do Hospital Universitário que nós poderíamos, a ideia era a seguinte, aquela ala, uma ala que antigamente era usada só para, não para o SUS, mas para particular. O que nós pretendíamos? Que a prefeitura comprasse aquela ala e usasse para esvaziar o pronto-socorro. Essa era a nossa ideia. E sempre trabalhamos nesse sentido, que daí entraria recursos para o hospital e também conseguiria ajudar o pronto-socorro aqui. Coisa que não aconteceu. Fizemos inúmeras reuniões e nunca deu resultado. Professora Lucília, então a senhora acha que desde aquela época o hospital universitário contribuiu também para que hoje a gente tivesse um pouco... nós, taubatianos, a universidade toda, está passando por essa dificuldade. Eu tenho certeza absoluta que o hospital universitário, porque no fim a Universidade de Taubaté começava a fazer a saúde de Taubaté, coisa que não era responsabilidade é do município, não era responsabilidade da Universidade de Taubaté. O vereador citou da Márcia Regina, que era chefe do Compras, e nesse momento nós questionamos a senhora Márcia, não sei se a senhora acompanhou pela imprensa, sobre se existia alguém do setor que vendia para algum parente, né? E nós perguntamos a ela, inclusive citamos a lei de licitações e de compras. Ela nos disse categoricamente, firmemente, que isso não ocorria no setor, ela gostaria até de acreditar que isso não ocorria. Dada a proximidade, que um setor de compras não é uma fábrica de 2.000 funcionários. A senhora Márcia, então, nos respondeu que não tinha esse conhecimento. Mas, comprovadamente, através de documentos, nós identificamos que a senhora Marilene, que é também do setor de compras, que também ocupa um cargo em comissão, na verdade, de chefia lá, fazia vendas para a cunhada, que também leva o nome dela, por coincidência, né? E este ano já foi feita algumas compras, inclusive, para a família da Marilene. Inclusive, setor de papelaria e informática. Surpreendentemente, né, nós questionamos a diretora naquele período e ela nos informou. E desde esse período, a Marilene, desde que a senhora foi reitora, a Marilene vende para a família. Ou antes até da senhora. A senhora tinha conhecimento disso, não? Não tinha conhecimento
disso aí que vocês estão me transmitindo hoje, né? Porque se eu tivesse conhecimento disso, jamais teria permitido que continuasse. Então, eu desconhecia totalmente esse tipo de coisa, estou sabendo agora, e lamento, porque era uma pessoa que até então, a Márcia, que era uma pessoa que não via absolutamente nada que desabonasse. Então, isso está sendo uma surpresa, estou sabendo agora, esse tipo de coisa, desconhecia totalmente. Eu desconhecia totalmente esse tipo de coisa. E espero que tenham sido tomadas medidas para resolver esse problema.